Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, retomando aí alguns conceitos, tá? Eu vou dar uma explicaçãozinha aí sobre Grécia e Roma Antiga para facilitar na resolução da atividade, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro ponto aí, vamos trabalhar com a Grécia Antiga, tá? Então, um dos pontos principais da Grécia Antiga é a aplicação da democracia, lembrando que democracia é um poder popular, tá? E também o uso da filosofia, eles vão ser os pioneiros em relação a isso. Filosofia nada mais é do que o estudo das ações humanas e suas consequências. Então, por que o pessoal da Grécia Antiga vai pensar isso? Porque eles eram povos estratégicos, então eles sempre vão pensar antes de agir, tá? A sua organização, pensando na parte política, eram as cidades polis, tá? Conhecidas como cidades-estados, que são cidades que criam as suas próprias leis. Essas cidades são independentes, mas obedecem à Acrópole, que é a cidade central. Acrópole, tá? No caso da Grécia, seria a cidade de Atenas, e onde estão focadas todas as questões aí políticas e econômicas. Daí a importância dessa cidade em si, tá bom? Bem, os gregos são conhecidos, eles se reconhecem como helenos também. Por que isso, tá, galera? Porque os helenos, eles são... O povo grego se considera descendente desse povo heleno, que era um povo guerreiro, que acabou por fundar a Grécia. Tudo bem? Bem, na questão territorial, o que acontecia? Você não tinha uma tomada de território forçada, você tinha sim uma anexação, ou seja, você anexava o território à Grécia Antiga, e num formato de colônia. Tá? Então, para aumentar seu território, os gregos utilizavam de anexar territórios à Grécia Antiga, para dessa forma se tornar mais fortes e influentes. Tudo bem? Pois bem, dando continuidade, temos que pensar o seguinte, tá? No conceito de democracia, existe a democracia ateniense, no qual você tem a participação de todo mundo que é considerado cidadão. Ou seja, de quem é considerado cidadão? Quem tem dinheiro e, consequentemente, acaba tendo direitos, tá? Já na democracia atual, a gente tem uma democracia representativa. O que isso quer dizer? A gente escolhe um representante para nos representar, obviamente. Tá? A gente escolhe uma pessoa para nos representar, para atingir as ações que a gente quer dentro da democracia. Tudo bem? Um ponto importante a se mencionar aí na Grécia Antiga é a questão da força democrática que eles tinham, tanto que a pessoa que representasse algum perigo para a Grécia Antiga, ela acabava sofrendo da lógica do ostracismo, que é basicamente o quê? A expulsão por 10 anos de Atenas, para evitar que essa pessoa comprometesse tudo o que foi criado na Grécia Antiga. Tá? Vale lembrar também que o uso das Olimpíadas pelos gregos foi uma estratégia sensacional, que foi uma forma não militar de você observar pessoas que podem ser supostos inimigos e analisar seus pontos fortes e seus pontos fracos. Tudo bem? Dando continuidade nesse mesmo vídeo, vamos falar um pouquinho sobre Roma Antiga também, tá? Por que a gente fala sobre Grécia e Roma, os dois conceitos juntos? Pela seguinte lógica, galera. Ambos os governos foram de muita importância, eram os dois principais impérios constituídos nessa época. Então, o que acontece? O Império Romano, a gente pode trabalhar ele com 3 pontos principais, tá? Nós vamos ter o período monárquico com o rei, vamos ter o período de senado e a assembleia. Como é que funcionava? Primeiro de tudo, temos que ter em mente que o território romano, tá? Que Roma Antiga, o seu objetivo principal era aumento territorial por meio de guerras. Ou seja, os romanos aumentavam seus territórios por meio de conflitos. Com base nisso, o que vai acabar acontecendo? Tá? O rei ele vai se tornar o chefe do governo. Então, dentro dessa pirâmide social, a gente tem esses 3 níveis de poder. O rei, que posteriormente se torna o imperador, vai mandar nas formas de governo. Depois o Senado, que é uma espécie de representação das vontades da burguesia, e a Assembleia, que é uma espécie de representação das vontades do povo. Então, a organização política do Império Romano Antigo vai estar focado nessa questão, tá? Pois bem, nas classes sociais, nós vamos ter aí 4 classes sociais distintas. Então, na Roma Antiga, ou você era um patrício, que era um cara rico, e esses patrícios poderiam participar da política, ou você era um plebeu, que era a maioria da população, que era a galera pobre, que trabalhava no campo, ou você era um cliente, ou seja, era uma pessoa que trabalhava para os patrícios. Você tinha uma condição um pouco melhor porque você estava envolvida junto com essa galera da política. Ou então você era um escravo, que eram os prisioneiros de guerra, tá bom? O que acontece nessas formas aqui, nessa divisão social? Nessa divisão social, a gente vai ter a seguinte questão.
O Império Romano, por crescer em grande quantidade, o poder não pode ser mais dividido. Então o que acontece? Eles vão centralizar o poder nas mãos de uma pessoa só, que é o imperador. Só que os cargos dos patrícios, né, dos plebeus e assim por diante, eles vão existir, essa organização, por qual razão? Do Senado, da Assembleia, para evitar que a própria população interna se revolte contra o imperador romano. Então é uma estratégia que eles usam para se manter no poder, tá bom? Dentro dessa questão, quando Roma se torna um império, que ela já está grandiosa e assim por diante, nós vamos ter a presença de alguns grupos sociais que são funcionários públicos, que é a galera dos patrícios. Os patrícios, eles poderiam ser cônsules, que é a galera que comandava os negócios públicos, poderiam ser edis, que era o pessoal responsável pela distribuição de alimentos, poderiam ser os pretores, os responsáveis por colocar a justiça em prática, tá? Poderiam ser os questores, a galera que administrava o dinheiro público, ou então os censores, que cuidavam da questão da moralidade pública, que proibia ou não proibia o que se podia fazer, tá? O que acontece dentro dessa lógica, galera? O Império Romano foi ficando tão grande, mas tão grande, que chegou um momento que não se conseguia tomar conta dos territórios. Então eles tomavam um território distante, tinha que se cobrar impostos, acabavam se não pagando esses impostos, e aí o pessoal retomava novamente esse território. Isso fez com que Roma acabasse entrando em falência e caindo, tá? A sua questão de império acabava entrando em falência. Uma tentativa, e aqui eu já vou emendar com vocês o Império Bizantino também, tá? Uma tentativa de fazer com que o Império Romano funcionasse de fato foi com a criação do Império Bizantino, tá? Que era um império religioso, ou seja, então eles pegaram Roma, tá? O que restou de Roma, porque Roma foi dividida, o que levou à sua queda. Pegaram Roma e tentaram reviver a parte, vamos colocar assim, a parte mais que sofreu menos as consequências, tá? E aí surgiu o Império Bizantino, que é um império católico, extremamente ligado à religião, e a função do império e do seu imperador era transmitir a religião católica e manter funcionando as ações governamentais, tá? Dentro do Império Bizantino a gente vai ter a cidade principal, que é a cidade de Constantinopla. Essa cidade ela é muito importante porque ela é uma rota mercante, ou uma rota comercial, que é a mesma coisa. As pessoas passavam lá para realizar comércio de compra e venda de produtos, tá aí o comércio. E aí, consequentemente, nessa compra e venda de produtos, com as interações humanas, a Igreja Católica viu a possibilidade de poder passar as ideias católicas para a galera que repassava por lá, tá? O Império Bizantino foi extremamente forte, foi extremamente rico, mas com o passar do tempo, devido a uma divisão da Igreja Católica da época, você teve um conflito entre a Igreja Ortodoxa, que seguia as leis à risca desde antigamente, e a não ortodoxa, que mudava, fazia algumas adequações com o passar dos anos. Essa separação leva à queda do Império Bizantino, que apesar de ter um conjunto de leis muito aplicados, que é o Código Justiniano, que coloca o que se deve fazer, o que se não deve fazer, que deve seguir a Igreja, que não deve. Apesar desse código muito complexo, essa divisão entre as igrejas acabou fazendo com que o Império Bizantino viesse a cair. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau.